Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para falar sobre educação financeira, ok? Sobre renda fixa. Mais especificamente hoje nós vamos falar qual é a diferença que faz, afinal de contas, as taxas de juros. Afinal de contas, vamos ver, se eu tiver uma diferença de 1%, vai fazer grande diferença na minha vida financeira, na minha aposentadoria futura. Se eu tiver uma diferença de 0,5% de rentabilidade ou 0,1% que seja de rentabilidade, será que vai fazer uma grande diferença para mim? Mas lembre-se de fazer um comentário aqui embaixo, ok? Falando se você está gostando da série sobre renda fixa. Nós vamos falar sobre renda variável depois. Deixe seu comentário aqui, eu quero saber quem é que está assistindo meus vídeos. Dá um oi pelo menos. Para isso eu estou acessando novamente aqui o site do Banco Central. Se você vier aqui no Banco Central, você vai ver que tem algumas calculadoras. Calculadora do cidadão. Aí você vai ver algumas funcionalidades dessa calculadora. Uma dessas funcionalidades é valor futuro. Valor futuro de capital. E essa funcionalidade ela é muito legal, porque você pode calcular tudo. Você pode ter um valor que você quer alcançar. Então eu quero alcançar, por exemplo, R$1 milhão. Eu tenho um capital inicial de R$35 mil. Se eu quiser alcançar isso em 10 anos, que seriam 120 meses, eu clico aqui em calcular. E ele vai me dizer a taxa de juros que eu preciso alcançar para alcançar R$1 milhão em 10 anos, tá? Que seria 2,83%. Essa mesma funcionalidade você pode fazer calculando qualquer uma dessas áreas. Vamos ver, se eu quero saber quanto de capital eu preciso para alcançar em 20 anos, com essa rentabilidade de 2,83%, tá? Cliquei em calcular. Ele vai me dizer, com R$ 1.225, uma rentabilidade de 2,83%, em 240 meses eu alcanço R$1 milhão. Por exemplo, se eu quiser saber quanto dinheiro eu posso alcançar com essa rentabilidade, só que com R$35 mil, tem que apagar para poder colocar um valor novo, tá, gente? R$35 mil em 20 anos, se eu clicar em calcular, eu vou alcançar R$28.651,02 em 20 anos. Então vamos usar essa funcionalidade aqui para calcular qual é o impacto de uma taxa de juro maior ou menor. Vamos supor que eu tenha os R$35 mil e eu quero saber em 10 anos quanto é que eu posso alcançar na poupança. A poupança está rendendo hoje, tá? 0,67% ao mês. Vamos ver em 10 anos quanto eu teria com esse dinheiro na poupança. R$ 77.996,71, ok? Agora vamos fazer uma simulação aqui, ó. Se eu aumentar 0,03, ou seja, em vez de 0,67, eu teria 0,70% de juro. Quanto eu alcançaria? R$ 80.835,94. Veja bem, somente 0,03% deu essa diferença toda. Vamos calcular aqui com base, por exemplo, numa aplicação que dê 1% ao mês. É só 0,3%, que seriam 115.513,54. Olha a tremenda diferença que fez, 0,3% de rentabilidade a mais ao mês. Então, como vocês podem ver, faz uma diferença muito grande quando você tem uma rentabilidade um pouquinho maior. Vamos apagar aqui o valor e eu vou colocar de volta a rentabilidade da poupança, 0,67% ao mês. Só que eu vou mudar o prazo.
seriam 174 mil em vez de 156. Agora imagina se nós tivéssemos aqui 0,70. Vamos ver o valor obtido. 186 mil reais. Basicamente 187 mil reais. Tá vendo como dá uma diferença tremenda? Pouquíssima diferença de porcentagem de juros. Se nós aumentássemos apenas 0,1% de 187 mil reais, nós passaríamos a ter 237 mil reais. Nós não devemos desprezar, ao longo prazo, o efeito de um aumento mínimo de porcentagem de rendimento. Se nós consultarmos aqui, perguntarmos a Dr. Google, Dr. Google, quanto foi o CDI de agosto de 2022? Nós vemos que a série do CDI foi de 1,12%. Nós vamos relembrar aqui, só para relembrar, o rendimento da poupança, que no final dos 20 anos, esses 35 mil investidos ficariam em R$ 173.813,90 centavos, ok? Grave esse valor, R$ 173.813,90 centavos. Vamos colocar aqui o rendimento do CDI, que é 1,12%, que foi no mês de agosto. R$ 506.947,13. Mesmo se nós descontarmos disso o imposto de renda, sobrariam R$ 401.155,06. Então não dá para desprezar a diferença de rendimento da poupança para o CDI. É uma diferença brutal. Imagina para 119% do CDI, como nós vimos. Mas como eu vou aumentar a minha rentabilidade a esse ponto de ter um lucro enorme desses? Basta você estudar. Primeiro você está fazendo a coisa certa, que é procurando informação, ok? Aprenda e estude os investimentos. Ou procure alguém que vai fazer isso por você. Então a diferença pode fazer com que você, em 35 anos, por exemplo, 35 anos seriam 420 meses, se transforme em um milionário com 3.763.861. Quem quer ser um milionário, né? Então, dê o seu joinha, faça um comentário aqui embaixo. Eu quero saber quem é você que está assistindo meu vídeo. Assine o canal se você achar relevante. Deus abençoe a todos. Amém.